Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Ítalo Arcanjo, sou professor de matemática junto com o Sargento Caio. Só me apresentando para vocês, para quem não me conhece ainda, eu sou engenheiro formado pelo IME, fui aprovado na AFA, Nefon, na Escola Naval, todos esses concursos militares entre os 10 primeiros colocados do Brasil. Fui o 01 Defon, tive o prazer de passar um ano lá. Já fui professor em diversos cursos preparatórios aqui do Rio de Janeiro, preparatórios militares, preparatórios pré-vestibulares e muitas outras coisas. Então, eu tenho uma larga experiência em relação a concursos militares e estou aqui para ajudar vocês. Essa primeira aula essa aula aqui de funções vai ser disponibilizada totalmente grátis antes do nosso lançamento. E claro, quem entrar no nosso lançamento vai ter ela disponível lá também na nossa plataforma. Pessoal, em relação a funções, eu quero total atenção de vocês. Essa aqui vai acabar sendo uma das nossas aulas mais extensas, porque é uma das matérias que serve de base para muitas outras coisas, como polinômios, como questões de geometria analítica, e muito importante para melhorar a capacidade de resolução de questão de vocês. Muitas e muitas questões, em algum momento, elas passam por funções. Então prestem bastante atenção. A aula vai ficar em menos de uma hora, mas eu acredito que em torno de 50 minutos. Essa vai ser uma das mais extensas do nosso curso. Nosso curso não pretende fazer cursos muito longos, aulas muito longas, mas essa aqui vai precisar de muita atenção. Então vamos lá, galera. Vamos começar com a definição de uma função, tá? Bom, na matemática, a gente vai analisar a função como uma relação entre duas variáveis. Como assim, mestre? O que você está querendo dizer com isso? Bom, lembra quando a gente vai estudar função, a gente mostra geralmente, tá? Geralmente a gente marca assim, ó, um círculo, alguns pontinhos aqui do lado esquerdo, um outro círculo do lado direito, com outros pontinhos e umas setinhas, né? Partindo da esquerda para a direita, assim, certo? Assim, por exemplo. Bom, esse diagrama de representação de função ele é muito comum, mas por enquanto, ou talvez a gente nem use eles, tá? Por enquanto eu não vou usar eles não. Vou explicar para vocês de uma maneira mais didática, mais clara, para você entender de uma vez por todas o que isso aqui quer dizer, tá? Então vamos lá, vou explicar para vocês. A forma como eu vou explicar, ela vai partir de uma outra representação. Que representação seria essa? Eu vou mostrar para vocês a função como uma maquininha. Como assim, mestre? A maquininha? Exatamente. Vai ser o seguinte, ó. A gente vai ter aqui a nossa máquina, ó. É uma máquina, tá? Não parece uma máquina, mas é uma máquina. Aqui nessa máquina, a gente vai entrar com alguns valores. Então, aqui a gente entra com alguns valores e aqui saem alguns valores. Esses valores, agora, eu não vou olhar valor numérico, não. Eu vou atribuir aqui bolinhas. Por exemplo, uma bolinha azul. Vamos dizer que a gente entrou com uma bolinha azul aqui e na saída ele deu uma bolinha, por exemplo, cor-de-rosa. Mas onde você está querendo ir com isso? Calma aí que eu já vou te explicar. É o seguinte, a minha máquina é uma função. Se ela é uma função, aí entra aqui um ponto importante, tá? É, Toda vez que eu colocar uma bolinha azul, tem que sair uma bolinha rosa. Se eu colocar uma bolinha azul, uma hora ela sai rosa, outra hora sai verde, outra hora sai cor de abóbora, ela não é uma função. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que, para ser uma função, se eu coloco determinado elemento, se eu entro com determinado elemento aqui, a resposta tem que ser a mesma se eu colocar outra bolinha azul. Então vamos dizer lá que eu coloquei outra bolinha azul, coloquei mais uma. Então qual vai ter que ser a saída? Bom, a saída vai ter que ser uma bolinha rosa. Mas por que isso, mestre? Para a gente conseguir parametrizar. Como assim parametrizar? Porque assim a gente consegue ter uma expectativa de resultado para cada coisa que eu colocar. Se eu, por exemplo, coloco antes uma bolinha azul, ela sai rosa, depois eu coloco a bolinha azul, ela sai de outra cor, eu não consigo saber o que esperar quando eu colocar outra bolinha azul. Eu não sei se vai vir outra coisa. Então, para a nossa definição de função, é importante que para cada elemento x que a gente colocar, e quem é o elemento x aqui? O elemento x é o que a gente coloca. Esse é o nosso elemento x. Para cada elemento x que eu colocar, só pode existir um elemento y. O elemento y aqui é o nosso resultado. Então, quando a gente traduz isso para aquele diagrama de funções, vamos dizer que eu tenho aqui dois valores, vamos dizer que seja 1 e 2. Se eu colocar o 1, ele só pode
sair uma setinha. Se eu colocar o 2, só pode ser uma setinha. Pode até chegar no mesmo cara que o 1, mas só pode sair uma setinha. Eu vou colocar ele chegando nesse aqui. Beleza? Ah, mestre, entendi. Então eu coloquei uma bolinha azul. Vamos supor que isso aqui seja a bolinha azul, tá? E esse aqui seja a bolinha rosa. Ah, beleza. E aqui eu coloquei uma bolinha, por exemplo, amarela. E saiu uma bolinha, pode ser amarela também. Mas o importante é que de cada ponto da esquerda só saia uma seta para a direita. Ou seja, o mesmo cara não pode ter mais de um resultado na saída da maquininha. Se eu coloquei bolinha azul, sai bolinha rosa. E é isso. Beleza, pessoal? Até aí, tá claro? Então tá bom, vamos lá. Agora, vou começar a dar umas outras definições. O conjunto de bolinhas que eu coloco na máquina, vou desenhar de novo aqui a minha máquina, tá? O conjunto de bolinhas que eu coloco na máquina, que eu posso colocar na minha máquina, eu chamo esse conjunto de domínio. Beleza? Então tá aqui, ó, um Dzão. Esse é o nosso domínio. Beleza? E o conjunto de saídas que a minha máquina tem, eu chamo de conjunto imagem. Ah, mestre, entendi então. Então eu vou dizer para você o seguinte, ó. Eu vou dizer para você que eu tenho bolinhas aqui de várias cores, ó. Por exemplo, eu tenho uma bolinha cor de abóbora, eu tenho uma bolinha azul clara aqui. Eu posso colocar na minha máquina também bolinha verde, a minha máquina aceita. Eu posso colocar aqui uma bolinha preta. Esse é o meu conjunto domínio. Esse é o conjunto de elementos que eu posso colocar em X. O conjunto domínio ele se refere aos elementos X. O conjunto imagem se refere aos elementos Y. E aí, no meu conjunto imagem, eu posso ter bolinhas da mesma cor, também posso ter outras aqui, ó, um verde mais escuro, eu posso ter o rosa de novo. Eu posso ter diversas cores aqui, tá? Um azul claro. Beleza, pessoal? Então tá bom. Então o meu domínio é o conjunto de elementos X, ou seja, é o conjunto de elementos que eu posso colocar na minha função. E as possíveis saídas, elas são o conjunto imagem. Então, vamos dizer aqui, por exemplo, que eu coloquei ó, uma bolinha daquelas ali que estão no meu conjunto domínio, ou seja, os elementos X. Vamos dizer que quando eu coloco a bolinha cor de abóbora na máquina, ele cospe, por exemplo, verde escuro. Quando eu coloco verde claro, ele cospe, por exemplo, cor de rosa. Quando eu coloco azul claro, ele também cospe verde escuro. Quando eu coloco preto, ele sai aqui azul claro. Então eu tenho uma função. Para cada elemento do meu domínio, eu tenho apenas uma imagem. Mas a mesma imagem ela pode receber setas de dois caras diferentes. Beleza, pessoal? Até aí? Então tá bom. A partir daí, a gente começa a pensar na função de forma matemática. Como assim, mestre? O que você quer dizer com isso? A gente começa a procurar padrões matemáticos entre o nosso domínio e a nossa imagem. A gente começa a procurar agora uma fórmula que parametrize isso para mim, uma fórmula que traduza para mim cada bolinha que eu coloco e cada bolinha que sai dessa maquininha. Agora as nossas bolinhas são números, a gente está falando de funções matemáticas, certo? Então é o seguinte, a gente começa a chamar a função de f de x. Ah, mestre, entendi. Então, beleza. Só uma nomenclatura, né, para minha máquina. Exatamente. Então, a minha máquina, ela agora se chama f de x. Mas ela é uma máquina. Tá vendo? Então, a nossa máquina ela se chama f de x. Como assim, mestre, f de x? É o seguinte, ó. Agora, para cada bolinha que eu colocar, para cada x que eu entrar, o meu f de x vai cuspir alguém ali. Mas ele continua sendo uma maquininha. Só que agora a gente consegue montar uma fórmula em cima dela para quando a gente colocar um número, a gente saber qual é o número de saída. Agora a gente não está falando mais de bolinhas coloridas. São funções matemáticas, mas a minha máquina, mas ainda é uma máquina. Beleza, pessoal? Tá dando para entender? Então vamos lá. Para ficar mais claro, vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu tenho aqui ó, 3 máquinas. A minha primeira máquina é o f de x. Eu tenho uma segunda máquina aqui, que é o g de x. Beleza, pessoal? Então tá bom. Vamos dizer que no domínio da minha f de x tenha os números. Vamos lá. Aqui no domínio, ó, eu tenho 1, 2, 3. No domínio da g de x,
Vamos dizer que eu tenho aqui, ó, 3, 4 e 0, tá bom? Aí, eu coloquei ali, no f de x, o meu número 1. Quando eu coloquei o número 1 aqui na minha máquina f de x, eu vou chamar ele aqui de f de 1, que agora eu já tenho um valor para esse x que eu estou testando na minha máquina. Vamos dizer que ele deu 1. A minha máquina cuspiu 1. Quando eu coloquei um f de 2, ele me deu 2. Quando eu coloquei um f de 3, ele me deu 3. Você já começa a ver um padrão aqui se formando. E aí vamos dizer que eu fui lá no meu fabricante de máquinas, de funções, e ele me contou que a máquina dele, ela faz essa continha aqui, ó, f de x igual a x. Eu falei, cara, bem que eu estava percebendo esse padrão. Aí, como assim? Como assim? Ele está me dizendo que sempre que eu colocar um x aqui dentro dessa minha máquina f, ela vai cuspir um resultado x. Ah, é verdade. Ó, quando eu coloquei o 2 no x, ele cuspiu um valor que era igual ao próprio 2 que eu coloquei. Quando eu coloquei um 3, ele cuspiu um valor... Quando eu coloquei um 3 aqui dentro da minha máquina, ele cuspiu um valor exatamente igual ao 3. Eu falei, entendi. Entendi, então, agora, o que essa máquina, o que essa função dele faz. Beleza. Agora, eu fui no fabricante do G e ele já me falou, olha, a minha máquina G, o que ela faz é o seguinte, ela pega o número que você colocou lá dentro e ela eleva ao quadrado e soma 1. Falei, pô, show de bola. Então não preciso nem testar, eu já sei o que vai sair quando eu colocar ali o 3. O que vai sair? Quando eu entrar com o 3 na minha máquina, qual vai ser a saída dela aqui? Bom, eu coloquei o 3 na minha máquina, e aí ele vai sair o quê? Bom, ele vai sair. A minha máquina faz o cálculo. Ó. Eu coloquei um x, e ela vai fazer esse cálculo aqui. Ó. 3 ao quadrado, 3 ao quadrado mais 1. 3 ao quadrado é 9, que é o 3 vezes 3, né? Mais 1, 10. Show, cara. Essa sua máquina, então, ela pega os elementos do domínio, ela eleva ao quadrado e soma 1 para o valor que eu colocar. É exatamente isso que ela faz. Então, essa é a minha função matemática. Ou seja, eu pego aquela minha máquina, eu pego aquela máquina que entra um número e sai outro, e eu consigo descobrir qual é a parametrização dessa função, ou seja, qual é a continha que essa minha máquina faz para cuspir um número resultado. Qual é a transformação que ela faz na bolinha que eu coloquei para o resultado. Tá dando para entender, pessoal? Até aí? Espero que esteja claro até aí. Beleza? Então tá bom. O que a gente pode ver a partir daí é que, se eu colocar o valor 3, ele vai fazer 3 ao quadrado mais 1, que é 10. Se eu colocar o 4, ele vai fazer 4 ao quadrado mais 1, e vai ser 16 mais 1, 17. Se eu colocar o 0, vai ser 0 ao quadrado mais 1, que é 1. Beleza. Agora coloca de novo o 3. Coloquei o 3 ali de novo, na minha máquina G. Vai fazer o quê? 3 ao quadrado mais 1, que é 10. Peraí, deixa eu colocar o 3 de novo. Coloquei o 3, ele vai fazer 3 ao quadrado mais 1, que é 10. Pô, então, independente do número de vezes que eu colocar, vai dar a mesma coisa sempre? Sim. Por quê? A gente não viu que para ser função só pode sair uma seta da esquerda e chegar sempre no mesmo lugar? Entendi, mestre. Então a minha seta ela saiu do 3, vamos supor que o 3 seja a bolinha verde, e ela sempre vai chegar no 10, porque isso aqui é uma função. Se eu coloco o mesmo valor aqui e dá um outro resultado, isso não é uma função. Essa máquina está quebrada. Ela não seria uma função para a gente, entendeu? Ia ser uma outra coisa, mas não função. Não tem nem nome para isso na matemática, mas função não é. Deu para entender até aí, pessoal? Tá tranquilo? Beleza. A gente vai seguir agora com as definições de domínio e contradomínio de funções. Eu expliquei rapidamente o domínio e a imagem, só para a gente entender que o domínio são os valores que eu coloco na minha máquina, na minha função, e a imagem são os resultados que a minha máquina ela cospe. Beleza, pessoal? Então tá bom, vamos lá. Vamos seguir agora com a formalização de domínio e contradomínio das funções matemáticas. Como é que a gente vê isso? Vamos lá. Bom, pessoal, quando a gente está falando de domínio e contradomínio para funções matemáticas, eu ainda não comentei com vocês o contradomínio, né? Só a imagem, mas vocês já vão saber o que é. Calma aí que eu já explico. A gente está falando dos possíveis números que a gente pode colocar
e dos resultados que essa função ela poderia aceitar. Calma que eu já vou explicar a diferença do contradomínio para a imagem, tá bom? Então tá. Eu posso ir lá no fabricante de máquinas e falar assim, e perguntar para ele, cara, essa máquina que você me deu aqui, ó, f de x, qual é o contradomínio dessa máquina? Ele vai me falar o seguinte, olha, o contradomínio dela pode ser, por exemplo, ó, peraí, pronto. Ele pode dizer, por exemplo, que o contradomínio dela é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esse é o contradomínio. Ele fala o seguinte para mim, olha, a minha máquina ela tem lá uns valores que ela aceita. E ela pode produzir qualquer valor dentre esses aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esse é o meu contradomínio. Já vou explicar para vocês a diferença para a imagem, tá? Então calma aí. Ele fala, ó, a minha máquina f de x, ela faz essa conta aqui, ó. O fabricante falou para mim que a máquina dele faz essa conta, ó. X mais 1. Beleza? Só que ele falou, mas olha só, cara, calma aí, hein? Cuidado. A minha máquina ela não aceita qualquer valor. Você só pode colocar na minha máquina os valores 3, 4, 5 e 6. Se você colocar outros valores na minha máquina, ela quebra. Já era. E a gente não tem garantia aqui. Então ele definiu para mim o domínio. Quais são os valores que eu posso colocar na minha máquina? Ele falou para mim o contradomínio, os valores que podem sair da máquina. Aí eu cheguei na minha casa e falei, pô, beleza, vou testar então essa máquina, essa função que eu comprei. E aí qual foi o teste que eu fiz? Eu coloquei lá na minha máquina o valor 3. Então eu peguei o f de x, e onde era x eu coloquei 3. E aí ele deu 3 mais 1, 4. Ah, show. Realmente, ó. Ele falou que ela podia dar o 4. Aqui. Pô, esse cara é bom, esse vendedor, hein? Não me enganou, não. Aí eu falei, beleza, deixa eu testar o 4. F de 4. Aí deu 4 mais 1, 5. Falei, pô, show de bola. Deixa eu continuar testando. F de 5, 5 mais 1, 6. Ou ele falou mesmo que podia dar esse resultado, tá ali no contradomínio. E o último valor que ele falou que estava no meu domínio, o último valor que eu poderia colocar é o 6. Olha lá, 3, 4, 5 e 6. Então, 3, 4, 5 e 6. Se eu colocar um valor fora disso, ele falou que a máquina dele vai quebrar. Então, eu não vou nem testar. Aí, eu coloquei o 6. 6 mais 1, 7. Bom, realmente, a máquina dele deu esses valores. Ó, 4. Opa. A máquina dele deu esses valores. 4, 5, 6 e 7. Só que aí, eu percebi um problema. Qual é esse problema? Para a minha máquina dar 1, para eu achar esse elemento aqui 1, que ele me falou que a máquina dele poderia dar o resultado, que valor que eu tenho que colocar aqui no x? 0. Por quê? 0 mais 1 é igual a 1. Só que o 0 não está no meu domínio. Ele falou que se eu botasse um número fora desses aqui na minha função, na minha máquina, ela ia quebrar. Então acabou que o vendedor ele me sacaneou. Por quê? Olha esses valores aqui, ó. Ó, 1, 2, 3, 8 e 9. Esses valores eu nunca vou conseguir gerar. Por quê? Para dar o 1, eu teria que colocar na minha função o 0. Para dar o 2, eu teria que colocar na minha função o 1, porque 1 mais 1 é 2. Mas eu não posso. Para dar o 3, eu teria que colocar o 2, eu também não posso. Para dar o 8, eu teria que colocar o 7, porque 7 mais 1 é 8. E para dar o 9, eu teria que colocar 8. 8 mais 1 é 9. Então o vendedor me sacaneou. Ele falou que eu poderia achar todos esses resultados. Mas na verdade eu só posso achar o 4, o 5, o 6 e o 7. Ah, mestre, estou começando a entender o que você está dizendo. Seguinte, cara. O contradomínio, então, ele é todo o conjunto que o vendedor falou que a sua máquina geraria. E o 4, 5, 6 e 7 são o que ela realmente gera. Esse é o nosso conjunto imagem. Então, aqui dentro do nosso contradomínio, os valores que a gente consegue achar com a nossa função
formam o conjunto imagem. Beleza? Deu para entender agora o que é o contradomínio e o que é a imagem? O contradomínio é tudo aquilo que o vendedor falou para você. Olha, a sua função ela pode gerar esses valores. Só que não tem nenhum elemento no domínio que você coloque que vai gerar esses elementos daqui de fora. Agora, se você testar todos os elementos do domínio e achar os resultados que esses elementos podem gerar, esse é o seu conjunto imagem. É o conjunto dos elementos que ela realmente vai alcançar. Beleza, pessoal? Deu para entender? Então, a imagem é o grupo de elementos do seu contradomínio que você realmente encontra de acordo com os valores que você tem disponível no seu domínio. Então, às vezes, você tem lá uma função que ela é definida assim, ó, um f de x dos reais nos reais. Como assim, mestre? Ele está me dizendo que o meu domínio são os elementos do conjunto real. Como a gente viu na aula de conjuntos, eu posso colocar qualquer elemento aqui que seja real. Qualquer número que não tenha um fator i de número complexo, que vocês vão saber mais para frente. Mas colocando os números que você conhece aqui do meu domínio, a minha máquina vai dar um resultado. E ele fala que o contradomínio dela são os reais. Ela é definida dos reais nos reais. A gente representa assim, ó. Ele está te dizendo que ela pode gerar qualquer elemento dos números reais. Ah, beleza. Ele está dizendo que ela pode gerar, não significa que ela vai gerar. Beleza, pessoal? O contradomínio foi definido como números reais, mas a imagem pode não ser. Mestre, dá um outro exemplo aí. Vou dar um outro exemplo para vocês aqui. Ó. Vamos dizer que eu tenho uma função definida dos reais nos reais. Só que a minha função, f de x, ela é igual a x ao quadrado. Opa, peraí, mestre. Você falou que o domínio é o conjunto dos números reais. Eu posso colocar qualquer número real aqui dentro. E o contradomínio dos números reais é. Mas qual é a imagem do f de x? Mestre, não estou entendendo onde você quer chegar. Olha só. Eu posso colocar aqui no f de x um 1. Vou colocar o zero primeiro. Ó. Zero vai ser igual a zero ao quadrado, que é zero. F de x, vou colocar aqui o 3. 3 ao quadrado, 9. Beleza, estou achando aqui um monte. Só que agora, se eu falar para você assim, ó, ele falou que o contradomínio são números reais. Então tenta colocar um número tenta colocar um número aqui na nossa máquina para sair um número negativo, um número real negativo. E você, mestre, não vai ter como. Porque todo número ao quadrado é sempre positivo. Qualquer número que eu colocar aqui vai dar um número positivo. Ah, entendi. Então o meu contradomínio ele é real. O vendedor me falou que ela poderia achar números negativos, mas não importa qual número eu coloque aqui, sempre vai dar um número neutro, o zero, ou positivo. Sempre vai dar um número maior ou igual a zero. Ah, mestre, então o meu conjunto imagem é o conjunto de elementos maior ou igual a zero. É impossível achar um número negativo. Apesar do contradomínio dizer que você pode. O contradomínio foi definido como reais, e dentro dos reais tem números negativos. Deu para entender agora o que acontece, pessoal? O contradomínio dessa função é o conjunto dos números reais, positivos, negativos, frações, números racionais, irracionais. Mas não importa o número que eu coloque aqui dentro, ele não vai dar um número negativo aqui. Então, os números maiores ou iguais a zero, eles estão na minha imagem. Mas os números negativos não estão na minha imagem, estão apenas no meu contradomínio. Quando a gente for para questões práticas, exemplos práticos, a gente vai entender isso melhor. Vou dar mais um exemplo aqui, beleza? Para vocês entenderem agora como que uma função pode ter um domínio limitado. Vamos lá, vou tentar explicar aqui um exemplo. Vamos supor que a máquina, a função que eu vi agora na loja, ela é definida da seguinte forma, ó. F de x igual a x mais 1 dividido por x menos 3. Beleza, pessoal? Bom, vocês lembram lá do curso básico de matemática que a gente tem no YouTube? Que o denominador de uma fração nunca pode ser zero? Um número nunca pode ser dividido por zero? É impossível. Ah, mestre, entendi. Então, peraí, isso aqui não pode ser zero, mestre? Não, não pode. Bom, se esse denominador não pode ser zero,
o que vai acontecer com o meu domínio? Os valores que eu posso entrar no x ali, na minha máquina. O que vai acontecer é que agora o meu domínio vão ser os números reais menos o 3. Ué, mestre, por que menos o 3? Não entendi. Agora eu não posso colocar qualquer valor no x. Porque se eu colocar o 3, vai ficar assim, ó. F de 3 igual a 3 mais 1 dividido por 3 menos 3. Só que 3 menos 3 é zero. A gente vai zerar o denominador. E a gente não pode. É impossível uma divisão por zero. Então, a gente tem que tirar o número 3 do nosso domínio. A nossa máquina agora ela não aceita o número 3. A nossa função ela não pode entrar o número 3, senão ela quebra. Beleza, pessoal? Esse é um dos casos em que o domínio da função ele é limitado. Ele não é todos os reais. Você não pode entrar qualquer valor. Um outro exemplo, bem comum em prova de concurso, é quando ele pede a você para encontrar, por exemplo, o domínio dessa função aqui, ó. Encontre o domínio da função f de x igual a raiz de x mais 2, por exemplo. Quando tem uma raiz quadrada e você procura o domínio, você tem que garantir uma regrinha básica aqui. Que regrinha básica é essa da raiz quadrada? Não existe raiz quadrada de números negativos. Então, aqui dentro, ó, esse valor que está dentro da raiz quadrada, ele não pode ser negativo. Ah, mestre, entendi. Ele pode ser zero? Pode, mas negativo não. Então, o x mais 2 ele tem que ser maior ou igual a zero sempre. Antes de eu resolver a minha função, de eu entender a minha função, eu tenho que procurar saber qual é o domínio dela, né? E aí, no caso de questões com raiz quadrada, a gente sempre olha para dentro do que está na raiz e a gente já fala, ó, o que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Quando a gente joga o 2 para lá, troca o sinal, a gente vai ter que o x é maior ou igual a menos 2. Ou seja, o menos 2 pode entrar aqui, ó, nossa reta. Vem lá do menos infinito e vai até o mais infinito. O nosso x ele tem que ser maior ou igual a menos 2. Peraí, mestre, não entendi por quê. Se eu colocar menos 3 aqui, por exemplo, ó, o menos 3 ele vem aqui, ó, à esquerda do menos 2, né? O menos 3 está aqui. Vamos supor que você coloque o menos 3 aqui. O f de menos 3 vai ser igual ao quê? Coloquei menos 3 na minha máquina, então tenho que substituir o menos 3 aqui no x para ver o que ela vai cuspir. Opa, olha aí que problema. Menos 3 mais 2 é igual a menos 1. Mas isso é um problema, mestre. Não existe raiz quadrada de número negativo. Minha máquina quebrou. Exatamente por isso que a gente vai tirar tudo que for menor que menos 2, ó, tudo que vem para a esquerda do menos 2 não está no nosso domínio. A gente não pode inserir na nossa máquina. Entendeu, pessoal? Então, esses são alguns dos casos em que o domínio da nossa função não vão ser os números reais. O domínio da minha função aqui agora é esse aqui, ó. É fechado no menos 2, porque o menos 2 pode, e aberto mais infinito. Deu para entender? O menos 2 pode entrar, ou números maiores que o... Deixa eu apagar aqui que ficou feio, né? A partir do menos 2, eu posso colocar qualquer valor. Números menores que o menos 2 eu não posso. Então, esse aqui é o domínio da minha função. Não são todos os números reais. Tem que ser real e maior do que menos 2. Se eu botar um número menor do que o menos 2, aqui dentro vai dar um valor negativo e a máquina quebra. Não posso fazer isso. Beleza, pessoal? Espero que esteja claro até aqui. Vamos continuando com a nossa aula aqui. Vamos continuando aqui. Então, pessoal, agora a gente vai falar de um ponto muito importante, tá? Que é o plano cartesiano e os gráficos das funções. A gente vai começar a desenhar gráficos de algumas funções. Isso é bem importante para você entender algumas funções principais que a gente vai ver mais para frente, uma função quadrática, uma função afim, quando é uma reta, quando é uma parábola. Beleza, pessoal? Então tá bom, vamos lá. Começando a falar do plano cartesiano, o que é o plano cartesiano, gente? O cartesiano é aquele que você no ensino médio não deu muita atenção, mas é onde a gente desenhava, onde a gente plotava a nossa função. Tem um eixo aqui vertical e tem um eixo horizontal. Esses eixos eles seguem infinitamente
para a direita e para a esquerda, no caso do eixo horizontal, e para cima e para baixo, no caso do eixo vertical. Bom, o eixo horizontal, ele marca os elementos x da nossa função. O eixo vertical, ele marca os elementos y da nossa função. O y é o próprio f de x, né? O y é o resultado da nossa função para cada valor que a gente coloca nela. É o resultado do que a nossa máquina faz para cada valor que entrou nela. Beleza, pessoal? Então, sempre que eu falar do y, é a mesma coisa que falar o f de x. Tá bom? A partir de agora, a gente vai alternar entre f de x e y, mas a gente vai estar falando da mesma coisa. Então, preste bastante atenção agora para você não se confundir, tá? Começar algumas definições aqui. No começo vale aquela decoreba, mas depois vai ficar natural para você e vai entrar no sangue. Você não vai mais ficar tentando decorar isso. Nosso eixo horizontal, o eixo onde a gente vai marcar os valores que entram na nossa máquina, ele é chamado de eixo das abscissas. É o eixo X, ó. O eixo X, vou marcar ele assim, ó. Aí, assim é melhor. O eixo X é o eixo das abscissas. É onde a gente coloca os valores que a nossa bolinha aceita. E depois a gente vai marcar no eixo Y o valor que saiu para cada bolinha. Cada bolinha, lembrando que agora a gente está falando de funções matemáticas, então é para cada número que entrou. E aqui está o nosso eixo Y. O eixo Y é o eixo das ordenadas. Ordenadas, não é coordenadas, é ordenadas, pessoal. Ordenadas. Olha eu escrevendo errado aí. Ordenadas, beleza? Vou marcar ele aqui de uma outra cor. Vou marcar ele no verde, ó. Então o eixo X é o eixo das abscissas e o eixo Y, o eixo das ordenadas. Vai rolar uma decorebazinha no nome de cada eixo, e depois isso aí vai ficar natural para todos vocês, beleza? Então tá bom. Pessoal, o plano cartesiano, esse desenho aqui, ó, que é um plano infinito formado pelos dois eixos, ele serve para a gente entender o comportamento de algumas funções. Como assim, mestre? O comportamento de algumas funções. Vamos supor, por exemplo, que a maquininha que eu comprei, que a função que eu comprei, ela seja essa daqui, ó. Fui lá no vendedor e eu comprei uma função f de x, faz essa conta aqui toda vez que eu coloco um número, ó. Ela faz a conta x mais 2, por exemplo. Beleza, mestre. Vamos lá, vamos olhar o comportamento dessa função no plano cartesiano. Vou montar um plano cartesiano só para ela aqui, ó. Um eixo y para ela, um eixo x. Ah, pessoal, já ia me esquecendo de falar, tá? O ponto onde os dois eixos se cruzam, é bem importante que você saiba que o nome desse ponto é origem. Origem. Beleza, pessoal? Ele é o ponto que marca o começo dos dois eixos? Não. Ele marca o ponto, ele marca onde se cruzam. Os eixos não têm começo e não têm fim. Eles vêm do infinito, ó. Eles vêm lá do infinito. E eles vão para o infinito também. Ele não é o começo, ele marca onde eles se cruzam, tá bom? Beleza, pessoal. Agora que eu vou te dar o comportamento da função aqui, ó, f de x igual a x mais 2, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou marcar aqui um diagramazinho para eu ir colocando os valores que entram e que saem da minha máquina, da minha função. Vamos supor que eu coloquei o x e vamos definir ela como dos reais nos reais, ou seja, eu posso entrar com qualquer valor e ele está me dizendo que vai sair qualquer valor. Vamos dizer que eu entrei, por exemplo, com um valor x igual a menos 1. Um x igual a 0, x igual a 1 e x igual a 2. Quando eu coloquei o menos 1 aqui, ó, vai ficar menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2, 1. Eu coloquei o 0 aqui, entrei com o 0 na minha máquina, vai ficar o quê? F de 0 igual a 0 mais 2, que é 2. F de 1 é igual a 1 mais 2, que é 3. E o F de 2 igual a 2 mais 2, que é 4. E aí agora, eu vou marcar no meu plano cartesiano todos esses valores. Vou apagar aqui e vou desenhar ele maior para ficar mais claro. A gente vai
agora marcar todos os valores que esse plano, que essa função que a gente desenhou, que a gente calculou para essa função, beleza? Para a gente estudar o comportamento dela, entender para onde ela vai, de onde ela vem. Tá bom, a gente marca aqui no eixo das abscissas e das ordenadas os valores que a gente encontrou naquele diagrama ali da esquerda. Então, primeiro eu joguei o x igual a quanto? Menos 1. Menos 1 está aqui, ó. Aqui é a origem, esse é o ponto zero. Ele é zero tanto no x quanto no y. A gente marca assim, ó. Quando a gente for representar agora, a gente vai representar em pares ordenados, que são esses parênteses com dois números, ó. O da esquerda representa o valor que você colocou, e o da direita representa o valor que saiu da sua função. Então, agora eu coloquei o quê? Um menos 1 aqui, ó. Quando eu coloquei o menos 1 na minha máquina, ó, repara que eu estou marcando o menos 1 no eixo x, não é no eixo y. Então, eu coloquei o par ordenado, eu coloquei o menos 1, e ele não é o par ordenado, então eu coloquei o menos 1, e ele saiu o valor 1 para o y. Ó. Aqui, ó, 1, lá no y. Opa! Então, quando eu coloco o menos 1, eu acho o mais 1. Então, o meu ponto, o ponto que essa função vai marcar aqui nesse plano cartesiano, ele fica aqui, ó. Ele fica no par ordenado, menos 1 e 1. Ah, mestre, entendi. Tá bom. Eu entrei com menos 1 e saiu 1. E se eu for marcar esse ponto no plano, é aqui que ele fica. Ó. Eu pego menos 1 no x e pego 1 no y e vejo onde que eles se cruzam. Ó. Pego uma perpendicular sempre. Aqui, ó, essa é perpendicular ao eixo y e essa perpendicular ao eixo x. Eu vou ver onde eles se cruzam. Beleza? Tá bom. Agora eu coloquei o zero. Ó. No x igual a zero, sobe a perpendicular e eu achei o y igual a 2. Aqui, ó, o y igual a 2 está aqui. Só que como eu estou no eixo x, a perpendicular ao eixo x é o próprio eixo y aqui, né? E o eixo y, onde que eu vou cruzar com x igual a 0? Aqui no 2. Então, o segundo ponto ali da minha função, ele está aqui, ó. O valor de x aqui é 0 e o valor de y é 2. Beleza, pessoal? Aí, tá bom. Então, esse par ordenado aqui, ó, ele é o par 0, 2. Ou seja, eu entrei com 0 na minha função e ela saiu um 2. Então, tá bom. Agora eu entrei com o valor 1 no meu eixo x. Ó. 1 fica aqui. Quando eu subo uma perpendicular para ele, ele vai encontrar o meu y no 3. O 3 está aqui. Ó. Vou marcar o 3 aqui. Vou escrever do lado esquerdo. Esse ponto vai sair para cá. Ó. 3. E vou subir o 1 para eu ver onde que eles se cruzam. Foi aqui. Beleza. Então, aqui é o nosso par ordenado 1 e 3. Ou seja, eu entrei com 1 na minha máquina e ela cuspiu o 3. Beleza? E por último, eu entrei com o valor 2 e ele saiu o valor 4. Tá aqui. Ó, ele vem para cá e subindo 2. Opa, vamos pular aqui. Cruzei aqui. Então, agora, o último valor que eu coloquei na minha função foi o 2 e saiu o 4. Então, eu formei esse par ordenado. Aí, quando você olha para o nosso gráfico muito mal desenhado, isso aqui, na verdade, deveria ser uma reta. Não vai ficar tão reto assim, mas é uma reta, tá, pessoal? Depois, vocês vão entender por que é uma reta quando a gente for estudar a função afim, quando a gente for estudar funções de primeiro grau, segundo grau, vocês vão entender que ele formou uma reta porque o expoente do x aqui é 1. Beleza, pessoal? Tá dando para entender até aí? Espero que esteja claro. Então, revisando aqui, tá, pessoal? Ó, o nosso plano cartesiano ele é formado por dois eixos infinitos. O eixo das abscissas, que é o eixo horizontal, e o eixo das ordenadas, que é um eixo vertical. E aí, pessoal, opa, olha aqui, eu achei aqui agora, escrito errado, abscissas. Que absurdo, hein? Absurdo, professor, você não ter visto isso antes. Eu, hein? Mas ainda bem que vocês me corrigiram. Bom, e aí vamos seguindo. O nosso eixo x é o das abscissas e o eixo y é o eixo das ordenadas. Quando eu peguei um exemplo aqui, uma função f de x igual a x mais 2, e eu quero desenhar graficamente minha função para entender o comportamento dela, saber se ela é crescente, ou seja, se ela está subindo, saber se ela é decrescente, ou seja, se ela está descendo,
saber se ela é uma reta, se é uma curva, e todas essas coisas, a gente vai ter que desenhar as funções no começo, né? Enquanto a gente não está familiarizado ainda com a definição da função direto pelo expoente. Então a gente desenha a nossa função, a gente segue alguns passos, a gente faz um diagramazinho, marca, ó, vou botar uns valores de x, e você vai calcular qual foi o valor de y que saiu para cada um desses valores de x. Uns 4 ou 5 geralmente já são o suficiente para desenhar uma pequena parcela da sua função. Uma reta, a gente sabia que ela ia seguir para lá infinitamente, para cá infinitamente. Mas se for, por exemplo, uma função de segundo grau, a gente tem que garantir que a gente viu como que a curva se porta, onde que ela vira, onde que ela está com a barriga, se está com a concavidade para cima, para o lado, beleza, pessoal? Então tá bom. A gente fez o nosso diagrama, marcou lá uns valores que a gente ia entrar na nossa fórmula, na nossa função, e os valores que iam sair da nossa função, da nossa máquina. E a partir disso, a gente definiu que são pares ordenados. Ó. Os pares ordenados são uma forma de representar o valor que eu entrei e qual o valor correspondente que saiu dela. Então aqui estão os pares ordenados de menos 1 e 1, 0 e 2, 1 e 3, 2 e 4. E eu fui desenhando. Ó. Quando eu botei o menos 1 na minha função, eu achei 1. E eu achei esse ponto. Ó. Eu subi uma vertical aqui e aqui eu cruzei uma horizontal e cheguei no par ordenado menos 1 e 1. Aí depois lá o 1, por exemplo, vou pular o 0 aqui só, foi para o 1, no 1 a mesma coisa, ó, marcamos 1 aqui, a gente viu que o valor que a gente achava para ele era o 3, e a gente traçou aqui ó, uma horizontal e aqui uma vertical, para saber onde ficava o ponto correspondente a esse par ordenado, beleza? E a partir daí a gente fez isso para os outros pontos também, e qualquer ponto que você fizesse aqui, tá, que você colocasse no X, não apenas esse, vocês iam ver que iam estar dentro dessa reta, que segue infinitamente, para a direita e para a esquerda. Beleza, pessoal? Até aí tá claro? Espero que vocês estejam entendendo. A gente segue num ritmo um pouco acelerado, mas é para a gente ficar de olho só no que realmente interessa para a nossa prova, para o nosso concurso. A gente que tem já um pouco de experiência, eu já fui aprovado em diversos concursos, Sargento Caio também, eu já dei aula em preparatórios, a gente não está aqui para fazer você terminar o seu ensino médio, a gente quer ajudar você a estudar o que realmente interessa de maneira prática, rápida, mostrando exemplos práticos para vocês aqui. Tá bom, pessoal? Tá dando para entender? Quando a gente for fazer exercícios, resolver exercícios, vocês vão ver que tudo isso aqui é muito prático e é muito fácil. Não leva esse tempo todo que a gente está levando para explicar. Beleza, pessoal? Vamos fazer uns exemplos aqui agora? Então vamos lá. Eu vou dar aqui para vocês ó, uma função. Vamos fazer um exemplo. Opa, coisa horrível. Um exemplo aqui. Por exemplo, f de x igual a x mais 5 dividido por 2x mais 1 vezes 3x mais 2. Pessoal, dá um pause aí e tenta fazer. O que eu quero saber aqui nessa questão? Fala para mim quais são os elementos que não podem estar no domínio dessa função. Ó, no domínio da função, não é no contradomínio. Lembra, o domínio são os valores que eu posso colocar no x. Dá um pause aí e tenta fazer. Vai lá. Beleza. Imaginando que você deu um pause e tentou fazer, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte. Se não definiu a função, a princípio, o domínio dela são os reais. Eu posso colocar qualquer valor em x. Aí agora a gente vai procurar quais são os valores que a gente tem que tirar desse domínio. Que valores que a gente não pode entrar nesse domínio? Mestre, naquele exemplo que você falou, o denominador das funções não pode ser zero. Então esses valores aqui, ó, esse produto não pode ser zero. Isso aí, beleza. Só que para eu garantir que ele não é zero, o que eu tenho que fazer? Nem esse elemento aqui da esquerda pode ser zero, e nem o elemento da direita vai poder ser zero. Porque se esse cara aqui for 1 milhão, mas esse aqui for zero, o produto deles é zero. Se esse cara aqui for 10 milhões e esse aqui for zero, o produto é zero. Então eu tenho que garantir que nem esse cara aqui é zero, ó, ele é diferente de zero, e nem esse cara aqui é zero. Ele é diferente de zero também. Então eu vou pegar cada parcela dessa, ó. 2x mais 1 diferente de zero, 2x é diferente de menos 1, porque o 1 foi para lá, trocou de sinal, e agora a gente joga o 2 dividindo. Então x ele é diferente de menos meio.
Beleza, pessoal? Então, x não pode ser menos meio. E aqui o segundo elemento, ó, 3x mais 2 diferente de zero. De novo, ó, 3x diferente de menos 2, porque o 2 foi para lá, trocou de sinal, e agora o x que está multiplicando aqui, o 3 que está multiplicando aqui pelo x, ele vai para lá dividindo. Ó. Então fica menos 2 dividido por 3. Então o x ele não pode ser igual a menos meio, e ele nem pode ser igual a menos 2 terços no nosso domínio. Eu posso entrar com qualquer valor de x, exceto esse aqui e esse aqui, porque eles fariam o nosso denominador ir para zero. Então, o meu domínio ele é igual a reais menos o quê? Tira dos reais o menos meio e tira o menos 2 terços. Nenhum desses elementos pode entrar. Fora esses, qualquer um pode. Beleza, pessoal? Deu para entender como é que a gente faz esse tipo de questão, procurando o domínio de função? Espero que tenha ficado claro para vocês. Vamos fazer mais um aqui? Vamos lá. Vamos começar a fazer agora uns exercícios um pouco melhores, um pouco mais difíceis, tá? Mas vamos prestando bastante atenção que vocês vão conseguir resolver. Bom, essa questão é do vestibular da Mackenzie, de São Paulo, uma universidade que tem um vestibular com questões muito boas, tá? Ele definiu uma função f de x da seguinte forma, olha. Ele falou que f de x é igual a mais bx mais 4 dividido por ax menos 2b. Opa, esse b é feio não. Menos 2b. Ele falou que o domínio dessa função, ó, o domínio da função r, o domínio da função é r menos o menos 2. Ou seja, o menos 2 não pode entrar aqui. Provavelmente porque ele vai zerar esse denominador. Mas calma aí, vamos com calma. Ele falou para mim também que o f de 1 é igual a menos 2. Ou seja, se eu jogar o 1 aqui no x, ele vai achar o valor menos 2 quando eu fizer essa conta toda. E aí ele quer saber qual é o valor de A e qual é o valor de B. E aí, pessoal? Vou dar um pause aí e tenta fazer. Vai lá. Pronto. Agora que você já tentou fazer, independente de ter conseguido ou não, vale a pena assistir a resolução. Então vamos lá, pessoal. Vamos às informações que ele deu e tentar achar o A e o B. Ele deu essa primeira informação aqui, que f de 1 é igual a menos 2, e essa informação aqui dizendo que o domínio da função é esse. Como é que a gente usa cada informação dessa? Bom, vamos tentar usar essa primeira informação aqui, ó. Vamos lá. Ele falou que o domínio tem que tirar o menos 2, significa que o denominador aqui provavelmente vai a zero quando a gente joga o menos 2. Ou seja, o A x menos 2b vai ser igual a zero se eu jogar o x igual a menos 2. Então, fica assim, ó, A vezes menos 2, né? Menos 2b é igual a zero. A vezes menos 2 é menos 2a. Menos 2b igual a zero. Jogo o b para lá, o que é menos vira mais, então vai ficar menos 2a igual a 2b. Jogo o menos 2 aqui, ó, dividindo lá, a gente vai ter que a igual a 2 dividido por menos 2 vezes b. 2 dividido por menos 2, menos 1. Então, a é igual a menos b. A igual a menos b. Porque 2 dividido por menos 2 é menos 1. Menos 1 vezes b, a gente só escreve menos b. Beleza, já tem essa informação aqui, ó. Tá bom. Fala para mim também que o f de 1 é igual a menos 2. Ou seja, se eu jogar o 1 no f, não é só no denominador não, tá, pessoal? Se eu jogar o 1 no f, eu vou achar o valor menos 2. Ou seja, a mais b vezes 1, porque agora eu joguei o 1 onde é o x, olha lá, ó, olha a nossa função. Mais 4 dividido por a vezes 1, que é o x lá, ó, menos 2b, isso aí vai ser igual a
menos 2. Então, peraí, vamos lá, vamos com calma, hein? A mais B vezes 1 é o B, mais 4, dividido por A vezes 1, A, menos 2B. Isso aí é igual a menos 2. Agora a gente faz aquele produto cruzado, né? O menos 2 aqui é como se ele tivesse dividido por 1. Então vai ficar 1 vezes o numerador aqui, igual a menos 2 vezes o denominador aqui. Ó. 1 vezes isso aqui mesmo. Então vai ficar A mais B mais 4 igual a menos 2A mais 4B. Por que mais 4B, mestre? Menos 2 vezes menos 2 é 4. Vezes B, 4B. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Ó. Jogo o A para cá, o 2A para cá, e jogo o B para lá. Menos 2A. Quando vem para cá, fica mais 2A. Então vai ficar ó, mais 2A. Repete o que está aqui. Ó. Mais A, mais 4, porque o B eu vou jogar para lá. Ó. O B aqui está positivo, vai para lá negativo. Então vai ficar, ó, o que sobrou lá? O 2A veio para cá. Então vai ficar o 4B. E o B aqui positivo foi para lá negativo, menos B. 2A mais A, 3A mais 4, igual a 4B menos B, 3B. Beleza, pessoal? Opa, então tenho mais uma informação sobre A e B. Agora eu consigo montar um sistema de equação no A e no B. Que isso, mestre? Caiu um sistema de equação? Caiu. Caiu no seu concurso vai ser assim. Você está começando uma questão de função, viu? Já caiu um sistema de equações. Matéria que você pode aprender no curso básico de matemática. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Ó. A igual a menos B e 3A mais 4 igual a 3B. Só que o A é igual a menos B, não é? A gente vai substituir aqui direto. Ó. 3A vai ficar o quê? 3 vezes A, aí o A a gente substitui pelo menos B, então vai ficar ó, 3 vezes menos B mais 4 igual a 3B. Aqui vai dar o quê? Menos 3B mais 4 igual a 3B. Jogo menos 3B para lá, vai ficar o quê? Mais 3B. Então vai ficar aqui 4 igual a 3B mais 3B. Então 4 igual a 6B. 4 igual a 6B. Jogo 6 dividindo, vai ficar o quê? 4 sobre 6 igual a B. A gente já achou o B, só que dá para simplificar, né? 4 e 6, os dois são divisíveis por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então vai ficar assim, ó, B igual a 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Então a gente achou o B. O B é igual a 2 terços. E o A? O A não é igual a menos B? Então o A vai ser igual a menos 2 terços. Matamos uma questão linda e boa para a prova, hein? Essa questão é o tipo de questão que cairia na prova. Uma questão um pouquinho mais extensa para o candidato pensar e fazer o passo a passo, mas cairia. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ficou extensa, porque é uma aula extremamente importante e vai servir de base para as funções que a gente vai explicar, para polinômios e para outras coisas também, pessoal. Tá bom? Dá o feedback de vocês lá. E vamos aí, vamos seguindo. Não perde o ânimo, não perde a força. Vamos seguir firme, cara. Que o concurso de vocês é esse ano. Esse é teu ano. Esse é teu ano. Segue firme, rapaziada. Tamo junto e abração. Até a próxima.